Você é um ser humano limitado. E quanto antes você entender isso, melhor. Aceita um chá de coragem? Eu tô vivendo um momento interessante na minha sessão de terapia. Eu tô trabalhando a minha limitação. Eu tô trabalhando a certeza de que eu sou um ser humano. Não uma máquina fazedora de coisas, não alguém super potente que pode fazer tudo o que quer o tempo inteiro. E tem sido um processo muito interessante. Eu já entendi que eu dou conta de muitas coisas. E aqui eu quero abrir um parênteses. Dar conta não é algo individual. Dar conta é também algo coletivo. Quando a gente diz eu não dou conta de algo, a gente está dizendo eu não tenho apoio suficiente para isso. Quando a gente olha o dar conta como algo coletivo e olha o contexto, as coisas ficam menos violentas com o indivíduo, sabe? Eu sei que estamos vivendo um momento em que tudo é culpa do indivíduo, mas aqui eu quero te convidar a pensar no todo e esse dar conta como algo estrutural. E aí, voltando a mim, eu sou uma pessoa que consegue fazer muitas coisas, que dá conta de muitas coisas, que sustenta muitas coisas. E agora eu tenho parado para pensar e para refletir se eu quero sustentar todas essas coisas. Eu tenho parado para refletir em quem está pagando o preço da minha força. E se eu quero continuar pagando o preço da minha força. Eu vou te contar algo. A gente descobriu recentemente que a Helena tem algo chamado TPS, Transtorno de Processamento Sensorial. O que significa que o cérebro dela decodifica as sensações físicas de um jeito diferente do cérebro de uma pessoa que não tem TPS. Isso não é algo que você olha na internet não, tá, gente? Faz teste com a TO, ela tem questões com vestir roupa desde muito novinha. E hoje ela tem um guarda-roupa da Mônica. Ela usa sempre roupas muito parecidas, que são feitas sob medida, com o mesmo tecido que eu compro, pela mesma pessoa. E chegou um momento que começou a fazer mal para ela. E aí a gente foi para uma terapeuta ocupacional. E ela tem feito o tratamento com essa TO. No último encontro, eu fui também. E assim que acabou, a TO me chamou para conversar. Janaína, beijo, você é maravilhosa. A TO me chamou para conversar. E ela falou, Elisama, quando a Helena chegou, eu fiz um teste com a Helena sobre determinado toque. E aí ela foi fazer esse teste em mim. Foi só pra me mostrar, olha, eu fiz isso assim. Quando ela fez, eu quase infartei. Uai, que agonia! E aí ela riu. E ela falou, você já fez o teste? Eu fiz, gata, muito provavelmente eu tenho esse negócio aí também. Porque eu sempre tive inúmeras sensibilidades desde criança. Eu não uso jeans, eu não uso um monte de coisa, enfim. E aí a gente estava conversando sobre o processo que ela faz na terapia ocupacional. Que processo é esse? Ela vai tentando desensibilizar a Helena, a criança, em algumas coisas, para a criança dê conta de viver aquelas situações sem a hiperreatividade que o cérebro dela coloca ela. Então, assim, como a Helena sente um toque leve, que me dá agonia, eu quero mostrar pra você, mas me dá agonia, então não sei como é que eu faço isso. Mas, enfim, como a Helena sente um toque leve muito forte, ela vai treinando com a Helena a capacidade de sentir esse toque leve de uma forma mais amena, sabe? E a gente vai conversando sobre como que a gente consegue fazer isso e quais são as características que a gente vai utilizar, o que é que a gente vai pensar para ajustar nesse processo terapêutico. E aí ela estava me explicando, Elisama, a gente vai ajustar o que dificulta a vida de Helena. Porque assim, você é uma mulher adulta, de 40 anos, que provavelmente tem TPS também. Ao longo da sua vida, você foi criando estratégias para lidar com o TPS, mas tudo com um custo muito alto. Então, assim, você conseguia manter a roupa porque senão você ia apanhar, você conseguia comer determinada coisa porque senão você ia apanhar, mas tem um custo emocional e físico que você precisava investir para você conseguir fazer o que era necessário. O que a gente vai fazer com a Helena é fazer um trabalho mais gentil com o cérebro dela, para
para que ela consiga ter uma vida mais leve, que atrapalhe menos essa sensibilidade dela. E aí ela me falou, eu também tenho TPS, quando eu era criança, eu tinha inúmeras questões alimentares, fiz um tratamento, e algumas coisas melhoraram e outras a gente não vai mexer. Por exemplo, catupiry. Ela me disse que se ela come catupiry, ela tem vontade de vomitar. Se o catupiry passa pela boca, ela já tem aquela ânsia. E que ela nunca fez nenhuma desensibilização pro catupiry, porque ela mora num lugar que se ela chegar e não tem coxinha com catupiry, ela pede um quibe. Ela não tem que comer o catupiry. Aquilo não atrapalha a vida dela. Mas se ela morasse num país em que tudo tem catupiry, provavelmente ela faria a desensibilização para conseguir comer o catupiry. Eita, que eu dei volta hoje, né? Mas eu vou chegar num lugar, fica comigo. Eu desenvolvi ao longo do tempo condições emocionais e físicas para dar conta da vida, para dar conta de comer coisas que eu não comia, de vestir coisas que eu não vestia, apesar da minha sensibilidade, da minha hipersensibilidade. E tudo isso me custou um preço. Então eu fico mais cansada em determinadas situações, eu sinto dor de cabeça, várias questões que eu nem sei que são completamente relacionadas a esse desenvolvimento, elas estão relacionadas. Eu pago um preço para suportar o que eu suportei e o que eu aprendi a suportar. Em terapia, eu tenho começado a olhar se o preço que eu pago para dar conta é um preço que eu quero continuar pagando. A quem eu quero mostrar as minhas capacidades? Será que eu preciso o tempo inteiro me provar que eu aguento? Dia desses, Miguel tava pegando alguma coisa pesada e, cara, tava fazendo muito esforço. Eu fiz, filho, não precisa pegar isso. Ele, mas eu aguento. Eu tô vendo que você aguenta, mas tá te fazendo mal. Vai doer a tua coluna, vai doer as tuas pernas. Você aguenta e tem um preço. Eu quero que você olhe pra tua vida e comece a perceber se o que você tem aguentado na tua vida tem um preço. E que preço é esse? Quem paga pela tua força? Eu fui notando que eu tenho pagado um preço alto pela minha força inúmeras vezes. E é um exercício tão intenso, gente. Me enxergar limitada, perceber que eu preciso descansar, perceber que eu preciso dizer nãos, perceber que eu tenho muitas ideias legais, mas que nem todas vão para a prática, perceber que eu preciso respeitar os meus limites e as minhas limitações, porque eu não sou uma máquina. E muitas vezes eu conseguiria fazer aquilo, mas conseguir fazer aquilo tem um preço muito alto. Como que eu desenvolvi para comer o que eu tenho que comer, para vestir o que eu tenho que vestir, e que hoje vejo ela ainda fazendo treinamento, e pode ser de uma forma tão mais leve e tão melhor, sabe? Há um tempo, sei lá, deve ter algumas poucas semanas, menos de um mês, eu fiz o lançamento do ensaio de despedida, meu livro novo, no Rio de Janeiro. E quando eu marquei a sessão de lançamento, a editora me ligou. Eu amo o Grupo Editorial Record, é a editora do meu coração. E aí falaram, Elisama, vem aqui gravar o nosso podcast, um episódio. Eu falei, claro, será que tal horário, 4 horas eu consigo estar no hotel para tomar banho e ir pro lançamento? Consegue sim, a gente te deixa. Desliguei a conversa e fiquei pensando, cara, eu sei que eu gosto muito da editora, que eu amo o Rafa, que foi quem me convidou. E eu sei que eu dou conta. Eu sei que eu posso chegar no Rio de Janeiro às 2 da tarde e gravar, chegar às 4 horas no hotel, tomar banho às 4 horas, me arrumar, me vestir e estar às 7 horas no lançamento. Mas, cara, eu preciso realmente desse corre. Eu realmente tenho a necessidade de impor a mim mesma esse ritmo insano num dia que no outro dia de manhã cedo eu ia viajar só porque eu consigo. E aí eu mandei mensagem pro Rafa e falei, Rafa, então, cara, eu tô começando a focar na sustentabilidade emocional das minhas escolhas. E eu não vou gravar porque vai ficar tão apertado e eu vou precisar de 2 horinhas no hotel, deitada, descansando, porque o ritmo vai ser intenso nos próximos dias. E foi muito legal conseguir enxergar isso, sabe? É lógico que tem um lugar de privilégio em falar, eu não vou fazer esse trabalho. E quem vem de onde eu vim, gente, como é difícil dizer não. Como o coração aperta, como dá a sensação de que você vai dizer não para esse trabalho e se não aparecer mais. E se você não botar o dinheiro na conta?
Cada não que eu digo para um trabalho é um exercício enorme. E eu sou limitada. Eu sou um ser humano, sabe? Bem comumzinho, que tem um monte de probleminhas para lidar, que precisa descansar, que precisa dormir, que precisa de diversão, que precisa de colo, que precisa de apoio, que precisa respeitar os próprios limites, que precisa escutar e reconhecer os próprios limites. E, gente, vocês não fazem ideia como eu tenho dificuldade de ver isso. Há um tempo, a Helena me falou que queria fazer um penteado. E aí ela chegou, mamãe, eu quero fazer esse penteado. Vocês vão procurar no YouTube? Aí eu joguei o penteado na internet para procurar como é que fazia. Claro, filha, eu consigo. E aí ela olhou pra mim e falou, é claro que você consegue, você sempre disse que você consegue. E não é que eu digo que consigo ou não conseguiria fazer, eu provavelmente conseguiria fazer. Mas será que eu tenho o quê? Será que eu quero fazer? E aqui, minha gente, sobretudo para as mulheres, cara, entra uma questão que a gente não aprendeu a olhar. Nós aprendemos que o nosso valor está no que nós fazemos. Nós, mulheres, aprendemos que o nosso valor está no cuidado, está no quanto a gente é boazinha, a boa filha, a boa mãe, a boa amiga, a boa qualquer coisa que você pensar. E a gente segue num ritmo muitas vezes adoecedor, tentando manter o personagem da boazinha, tentando manter o personagem da capaz. Porque a boazinha não é necessariamente a fofinha, tá, gente? Você pode perceber que eu não sou exatamente a pessoa mais fofinha do mundo. Quando eu falo a boazinha, é essa que é capaz. É a Elisama que resolve. É a personagem, sabe? É a Elisama que resolve, que não causa problemas. Que você vai jogar algo no colo dela e, rapaz, rapidinho ela vai pensar numa saída. Eu me acostumei a ser essa pessoa. Só que tem um preço, entende? E nós, como mulheres, aprendemos que isso é o que faz com que a gente seja desejável. A gente aprendeu a ficar bonita para que o outro ache a gente bonita, a ficar comportada para que o outro ache a gente comportada. A gente aprendeu a ser treinada para uma perfeição. E a gente aprendeu muito pouco a olhar para os nossos próprios desejos, a entender o que é importante para a gente, a nomear o que a gente quer. Dia desses eu vi uma pessoa que trabalha comigo, volta e meia a gente trabalha junto, e ela tem 22 anos, eu acho. E era aniversário, acho que era o aniversário dela, e ela tava pensando pra onde ela ia comemorar. E eu falei, e aí, o que você quer? Ela falou, Elisama, eu tô aqui pensando porque a minha sogra tem hipertensão e não gosta de tal coisa, meu namorado não gosta de tal coisa. E de repente, pro aniversário dela, ela tava pensando no que todo mundo ao redor dela queria. Eu perguntei à minha mulher, o que você quer? Ela não sabia dizer o que ela queria, porque ela estava muito focada no que todo mundo ao redor dela queria. O que ela queria de verdade? Não sei. No momento ela queria paz mundial. Assim, eu só quero que ninguém fique brigando. Eu só quero que ninguém esteja fazendo cara feia perto de mim. Eu só quero que todo mundo esteja em paz. Quantas vezes a gente deixa de escolher o que a gente quer, de pensar o que a gente quer? Porque tudo que eu quero é que meus filhos não briguem. Ai, se meu filho não estiver brigando, se meu marido não estiver de cara feia, se a minha mãe não estiver me soltando piada, assim, ai, até arroz com ovo serve. Eu só quero paz. Eu só quero que ninguém esteja apertando a minha mente. Como uma boa baiana, apertando a mente. Eu acho que nenhuma expressão é tão boa como essa. Só quero que ninguém aperte a minha mente. Só que esse é um desejo tão pequeno, gente. Não dá pra gente ficar desejando somente que o outro não se chateie com a gente. Que o outro não se magoe com a gente. Eu preciso saber o que é que eu desejo. Não é só o que o outro quer de mim. Não dá para o meu desejo ser eu quero me encaixar no desejo do outro. Sabe? E aí, me reconhecer limitada me faz ter que priorizar o que é importante para mim. E priorizar o que é importante para mim me faz pensar o que é que eu desejo. Eu volta e meia falo sobre a diferença entre caber e pertencer. Caber é quando você se encaixa numa forminha que alguém te empurrou para você se encaixar. Caber é quando você ou se espreme ou se infla para caber na forminha alheia. E pertencer é mais gostoso, sabe?
Pertencer é você, sendo você. Não quer dizer que você não tenha que mudar nenhuma característica. Por favor, volta e meia, a gente tem sim que ajustar o passo e um monte de coisa, porque nós não somos nem perfeitos nem perfeitas. Mas pertencer não é você fingindo ser o que você não é, sabe? Só que para eu saber se eu tô cabendo ou pertencendo, eu preciso reconhecer o meu tamanho. Eu preciso saber onde que eu tô encaixando, onde que eu tô pertencendo. Quem sou eu aqui? E eu só sei o meu tamanho se eu souber o que eu quero, se eu parar para refletir, para me escutar, para me perceber. Como que a gente vai eleger as nossas batalhas? Tem muitos na rede social agora, né? Eleja essas batalhas. Como que você vai eleger essas batalhas se você não tá nem sabendo pelo que você quer lutar? Se eu não conheço os meus desejos, eu não sei pelo que eu tô lutando. Tem uma frase, quem me segue sabe, que já ouviu, já assistiu palestra minha, já ouviu, que é uma frase do Emicida que eu amo, que é: você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra. Como você está representando os seus sonhos? Como você vai se representar nas conversas, nas trocas, nos encontros, se você não souber que sonho é esse? Sabe? Como que você vai fazer as escolhas de como que você vai usar a sua energia? Porque pensa só, nossa energia não é limitada. Nossa energia é como se fosse uma xícara dessa. Ela a gente não começa o dia com a energia cheia. Você já não dormiu direito, você não dormiu a noite toda, então o seu dia às vezes já começa com a energia aqui assim. Ai, a criança derrubou as coisas no chão, o gato vomitou na sua cama, a sua energia vai indo embora. E eu preciso saber administrar, nossa energia não é infinita. Mas para eu saber o que é que vale eu investir a minha energia, eu preciso estar atenta a mim, sabe? Aceite as suas limitações, porque quando você aceita as suas limitações, você aceita a responsabilidade de cuidar de si, de cuidar delas, de saber o que você quer e precisa priorizar. A gente é limitada demais. Cuide de você. E a nossa conversa corajosa de hoje é: admitir as nossas limitações amplia as nossas possibilidades de lidar com ela. Você está querendo provar o quê? Para quem, meu amor? E se você quer que a sua história apareça aqui para te dar um conselho, ouvir um pitaco, manda e-mail para a equipe elisamasantos@gmail.com. Vou colocar aí na descrição de tudo. Por falar em descrição, meu bem, deixe um comentário, deixe suas 5 estrelinhas. Ah, Elisa, mas eu não quero dar 5. Poxa, sério? Não dê uma, não. Se você não vai me dar 5 estrelas, 4 estrelas, também não me dê, não. Porque eu também não quero. E é isso aí. Tchau. Até a próxima.